Doutores do Reddit, qual foi a coisa mais estranha que vocês viram no trabalho? Parte 2. Eu não sou médico, mas minha madrasta é uma das enfermeiras que vão à casa de idosos e uma vez ela entrou em uma brincadeira de idosos quando recebeu uma notificação de que sua frequência cardíaca disparou. Lavas na perna de um cara. Não estou falando de alguns como a quantidade que você vê em um corpo em decomposição. Você pode ouvir o barulho e as ondas de movimento de todas as lavas. De qualquer forma o cara codifica depois que os paramédicos o deixam. Então fazemos RCP exceto que as lavas estão voando por toda a parte agora. O cheiro. Oh meu Deus. Nunca vou esquecer o cheiro. A arrumadeira teve que entrar com trajes de risco biológico para limpar aquela área do pronto-socorro e não pudemos usá-lo por alguns dias. Minha esposa trabalhava no pronto-socorro. Um cara veio com sepse grave com risco de vida devido a injetar seus braços e pernas com fertilizante vegetal em um esforço para crescer seus músculos. Não um médico, mas um parente meu sofreu um acidente de carro e teve o primeiro caso registrado em que a pessoa sobreviveu ao que é chamado de distrofia adquirida da bexiga. A bexiga é virada do avesso. Geralmente acontece com bebês no útero, mas o dele foi causado pelo acidente. Seus cirurgiões até produziram um estudo de caso sobre isso. Paramédico aqui, um cara entrou no pronto-socorro com os 2 pés enfaixados e 2 sacolas na mão. Ele nos disse que estava cortando a grama descalço quando amputou todos os dedos dos pés. Ele então pegou 9 dos 10 dedos do pé. O 10º foi comido por seu cachorro. Colocou-os em 2 sacos separados de gelo. Cuidou de seus ferimentos e dirigiu sozinho para o pronto-socorro. Conseguimos costurar para trás todos os seus 9 dedos restantes. Não é um médico, mas relacionado a um médico de ambulância. Eles recebem uma ligação de uma vila próxima. Eles correm para lá e são informados de que o homem ferido está na garagem. Quando eles descem lá, encontram um cara completamente desorientado com um arpão de pesca na cabeça. Entrava pelo maxilar inferior e a ponta saía pelo topo da cabeça. Ele estava desorientado e batendo contra os pilares e as paredes da garagem. Eles o levam para o hospital mais próximo e o melhor cirurgião. Várias horas depois a cirurgia termina e o cara está consciente com pouco ou nenhum dano. Eu vi o raio-x e o arpão atravessou o meio do cérebro. O cara ainda está vivo e perfeitamente bem. Fiz uma autópsia em um homem obeso encontrado em uma vala no meio do verão. Gordura transformada em sabonete líquido verde. Abdômen, boca e narinas estavam cheios de lavas. O cheiro de perfume e carne podre é inesquecível 30 anos depois. Um pouco atrasado para o jogo, mas o meu favorito foi um cara que enfiou um giz de cera dentro do órgão e depois usou outra coisa para enfiá-lo mais fundo. Usamos a câmera para olhar dentro de sua bexiga e por causa das condições quentes dentro do corpo humano, o giz de cera era macio e maleável e estava todo torcido como um pretzel e flutuava em sua bexiga. Nós o trituramos com um triturador de pedra nos rins e lavamos. Estudante de medicina, um homem colocou um chaveiro em torno de seu amigo que agora estava necrosando. Ele estava convencido de que seu órgão cairia e um novo maior cresceria em seu lugar. Ele tinha um diagnóstico psiquiátrico também. Um pouco diferente, mas quando meu ex estava na escola de medicina, houve um dia em que eles estavam prontos para dissecar um cadáver. Normal, né? Bem, quando eles abriram o saco do corpo era a avó de uma aluna que tinha acabado de falecer algumas semanas antes. A garota sabia que sua avó queria que seu corpo fosse doado para a ciência, mas acho que existem alguns protocolos importantes nessa indústria para garantir que isso não aconteça. Alguém estragou tudo. Desnecessário dizer que a garota soltou e saiu correndo da sala gritando e chorando. Quando no ensino médio, a mãe de um colega era enfermeira e nos contou sobre uma velhinha que chegou reclamando de brotos crescendo abaixo. No exame havia brotos crescendo nela. Acontece que sua memória não era das melhores e usou uma batata para ajudar com um útero prolapsado e se esqueceu disso. A paciente era uma mulher trans. Veio para um procedimento de feminização facial com implante de queixo. Cerca de uma semana depois ela liga e diz que seu queixo está quente e dolorido. Disse-lhe para vir para ser avaliada. Dada a preocupação de infecção, ela disse: não, eu vou passar férias em Nova York em vez disso. Uma semana depois, acalme-se de um pronto-socorro em Nova York. Aparentemente sua infecção se tornou horrível e a levou ao hospital. Ela volta ao meu hospital para desbridamento. Um cheiro horrível de pus saindo de seu queixo sem sequer pressioná-lo, apenas fluindo livremente. Tive que remover 1 tonelada de osso. Farmacêutico sem histórias malucas de cadáveres, mas trabalhando com doenças infecciosas conheceu um cara com um testículo gravemente infectado, como maior que uma toranja. O cara tinha pendurado fora de sua calça de moletom, chamou de sua super bola.
Minha primeira rotação um paciente foi baleado. Não tenho ideia do que eles pretendiam, mas ele tinha um ferimento no escroto e na coxa. A ferida escrotal ficou gravemente infectada e toda a área teve que ser desbridada. Para nenhum médico que esteja lendo, desbridar significa remover o tecido morto ou infectado, que neste momento era todo o saco escrotal. Então seu saco escrotal foi removido. O conteúdo interno estava bom. Eles realmente não sabiam o que fazer em seguida e estavam lutando para vestir a área. O plano era para enxerto de pele, acredito, mas eles não podiam fazer isso imediatamente, pois precisavam verificar se a infecção foi totalmente eliminada. De qualquer forma, agora o pobre coitado ficou com o conteúdo interno de sua bolsa escrotal em um curativo bem frouxo até o tratamento definitivo. Basicamente suas bolas estavam apenas penduradas lá, ali para qualquer um ver. Nada tão louco quanto o que vi aqui, mas tive um paciente com visão embaçada em um olho. Ele estava no telhado no dia anterior e sentiu algo, e havia uma pequena neblina e depois foi embora. Eu estava olhando para ele e ele tinha um prego preso na parte de trás do olho. A neblina era sangue que se depositava no fundo. Como o prego não atingiu o centro de sua visão, ele ainda estava vendo muito bem. Eu tive que tirar uma foto para convencê-lo, já que ele não acreditou em mim. Ainda tem isso. Eu disse a ele para ir ao pronto-socorro mais próximo com cobertura para os olhos. Eu estava trabalhando em um pronto-socorro quando um jovem veio gritando por socorro. Ele estava carregando um saco de lixo preto cheio de alguma coisa. Perguntamos o que estava acontecendo e ele começou a abrir o saco e mostrando um feto totalmente desenvolvido. Deve ter ficado tipo 30 semanas. Eu estava me perguntando o que eu deveria fazer com um feto morto no meu pronto-socorro quando de repente ele começou a chorar. Então nos apressamos e salvamos a vida daquele bebê. A última vez que eu sabia que era uma menina saudável. Minha amiga está aprendendo medicina e ela me disse que às vezes recebe pessoas pobres para tratamento gratuito em seu hospital universitário. Ela me disse que a coisa mais estranha que ela viu foi um cara entrando com uma suposta coceira no pé e quando tiraram um sapato ele estava coberto de vermes e apodrecendo. Uma mulher veio reclamar que seu genro não está satisfazendo sua filha e é ruim de cama. Não sei o que ela esperava que eu fizesse só de ouvir que um pobre cara aleatório que provavelmente pensa que Johnny peca está sendo maltratado por uma família esquisita que até sua sogra conhece veio dizer a um médico aleatório que ele não tem doenças mas faz muito mal, esperando uma solução. Era estudante de medicina no meu rodízio de geriatria quando uma senhora idosa com demência grave de alguma forma no meio do dia saiu do hospital e foi dada como desaparecida. Eles finalmente a encontraram a 10 quilômetros de distância, vagando em um shopping ainda em seu vestido de hospital. Aparentemente ela havia pegado um ônibus para lá. Eu tive que me perguntar o que estava acontecendo na mente do motorista do ônibus que a pegou inicialmente. Provavelmente algo como: não sou pago o suficiente para lidar com essa merda. Um cara que eu conhecia no ensino médio entrou no pronto-socorro um tempo atrás. Ele era muito popular, bonito e etc. E sabia que eu gostava dele naquela época. Eu fiz um exame de próstata e foi muito estranho. Um garoto de 16 anos em uma vila próxima bebeu pesticidas porque seu pai se recusou a comprar um iPhone para ele. Uma senhora idosa sem família que morava sozinha em sua casa sem ninguém para cuidar dela e que não conseguia tirar os chinelos há meses. As unhas dos pés não paravam de crescer dentro deles e sem ter para onde ir se curvavam sob seus pés como lâminas de patins de gelo. Se você os tivesse desenrolado eles provavelmente teriam 20 centímetros de comprimento. Se você conhece um idoso que mora sozinho em algum lugar e percebe que ele não está recebendo visitas, por favor verifique-o de vez em quando. Você pode evitar coisas piores do que apenas unhas feias. Não um médico mas uma enfermeira. Uma infestação completa de vermes se contorcendo em uma gina. Não era meu paciente mas do meu colega que era relativamente novo por conta própria. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal para assistir mais relatos todos os dias.